Olá, seguimos então com, o nosso tratado. Nós estamos agora analisando algumas das definições em possibilidades de incongruência na formação do problema da questão do paradoxo em si, tá bem? Nós não estamos com isso pretendendo que as incongruências já definem inconsistência no problema do mal, porque o problema do mal continua mesmo que essas incongruências sejam apresentadas. Mas é que a gente está fazendo uma verificação do campo da pergunta para entender melhor a pergunta, até para ter condições de respondê-la na sequência, né? Agora, um dos fatos que esse problema da inconsistência da pergunta poderia surgir é o seguinte, olha só. Vamos supor que, para além do fato de que, havendo, a possibilidade de um ambiente onde não haja entropia e não haja soluções ou violências, o problema do mal não seria uma percepção, né? Até porque, segundo os cálculos da astronomia, o universo parece que sempre esteve aí, né, como uma entidade eterna. Então, se você tiver um ambiente onde não haja entropia e sofrimentos, o problema do mal, né? Ou seja, a caracterização de um possível Deus criador não vai incluir a fundamentação do mal. Portanto, a teodiceia, ou o estudo da natureza, do caráter, da retidão e da justiça, da bondade do Criador, aí nesse caso aí, havendo, né, primeiramente esse Criador, não seria um problema, né? Não haveria estudos paralelos da bondade ou da capacidade do Criador de ser coerente, porque não haveria entropia, então não haveria problema, se houvesse um ambiente assim. Então, ao menos como probabilidade matemática, nós temos que considerar como possibilidade que haja um ambiente assim, pelo menos do ponto de vista filosófico, da razão, ou seja, das conjecturas. E não necessariamente aí pode-se alguém dizer assim, mas existe a possibilidade de haver um unicórnio, um planeta onde haja unicórnios? Ué, por que não? Né? Então, existem tantos animais diferentes por aí, né? Existem tantos planetas, então poderia sim haver. Então, tudo é possível? Não necessariamente, né? Então, tudo é possível, mas pelo menos a gente pode considerar que algumas possibilidades são racionais, mesmo do ponto de vista meramente conceitual, e outras possibilidades são exageros, né? São, assim, um pouco de forçação de barra, do ponto de vista da razão mesmo. E considerar um ambiente onde, por exemplo, não haja doenças, um ambiente onde não haja terremotos ou vulcões, tsunamis, etc., não é uma consideração de todo, ok, impossível, já que nós temos uma grande probabilidade matemática, do ponto de vista da equação dos multiversos, de que hajam diferentes versões de diferentes universos, e numa dessas versões pode haver, né, um ambiente onde a entropia seja controlada e não haja decadência dos átomos, etc., né? Então, isso tudo pode ser considerado. Agora, além do mais, além disso, também existe um outro problema da postulação do problema, da questão do mal, é que o mal, né, analisado, ele vai partir do princípio de que houve a criação, né? Assim, o conceito do mal atrelado ao princípio criador, ou a probabilidade de Deus, ou a instância, a instituição, né? Deus, como nós concebemos, ou a pessoa Deus em si, como nós concebemos, vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, né, ele ter criado o mundo como ele criou, mesmo que o, o pensador alemão, o Leibniz, né, tenha tentado apresentar no seu racionalismo a ideia do melhor dos mundos possíveis, como, né, uma alternativa para resolver o problema aí, mas sempre vai se partir do princípio de que houve a criação, e essa criação foi um projeto intelectual de um esforço de perfeição de Deus, e que ele então teria colocado aí as suas mônadas, né, as suas centelhas, dentro desse mundo criado,
com o seu melhor esforço de perfeição, e essas mônadas, então, se desenvolveriam dentro dessa criação aí, a partir desse esforço de perfeição desse ser criador, né, que geraria aí, né, o mundo, que criaria o mundo chamado material, e ao mesmo tempo faria a manutenção dessa criação, introduzindo as entidades vivas aí, ou seja, colocando, né, as chamadas almas ou consciências para viver dentro desses ambientes, né, chamados mundos materiais. Como a nossa experiência direta, ela conta com a possibilidade de que nós fomos colocadas aqui a, com como um ato arbitrário, sem o nosso consentimento, né, ou seja, sem a nossa participação consciente direta, que não foi uma decisão consciente, né, porque eu acho que, vendo a estrutura, né, da forma de vida humana, a entropia, a violência, as doenças, a morte em si, não acho que tenha sido uma decisão consciente, desejada, né, essa experiência, porque, né, a gente costuma escolher coisas duráveis e boas, e escolher um ambiente onde nós morremos, não acho que tenha sido uma decisão inteligente, né, ou consciente, ou pelo menos desejada. Então a gente vai considerar que nós somos colocadas aqui pelo chamado Criador. Então o Criador teria criado o mundo, né, criado as almas na sua condição de mônadas, ou seres inocentes, ou almas inicialmente potenciais, e teria introduzido essas almas dentro do mundo, ok? Para elas se desenvolverem. Então, essa conceituação da existência, que parte do princípio de que haveria Deus, e esse Deus, esse ser criador, teria criado a consciência, a alma, e para alocá-la, ele então teria criado o mundo chamado material, e teria colocado essas almas para interações ou vivências dentro do mundo material, ok? Chamado mundo material. E aí a pergunta, não é, que é levantada como consequência disso é: por que nós estamos aqui? Então, essa é, então, de onde viemos? Em tese, partindo do princípio, porque a equação, né, dessa primeira pergunta, de onde viemos, ela pode partir de dois princípios, como nós vimos lá atrás. Ela pode negar a probabilidade de que haja um princípio ativo positivo, um criador consciente para essa fonte original, ou ela pode assimilar ou assumir essa possibilidade, afirmando que sim, haveria um criador consciente que teria sido a fonte ou a origem da nossa existência. Então, nós teríamos vindos, né, de um impulso criador, do Criador, e seríamos originárias desse princípio criador, ou seja, desse princípio Deus. Se nós colocarmos como na equação a ausência de um princípio criador consciente Deus, aí a gente vai para uma direção mais biológica. E a gente já viu lá atrás, não é, quais são as definições de inconsistência do processo biológico em si. Então, a gente está partindo aqui da probabilidade de que, havendo, né, como probabilidade, havendo o Criador, e esse ser sendo um ser consciente e inteligente, né, o que ele teria feito como consequência. Então, de onde nós teríamos vindo, como probabilidade? Do Criador. Então, de onde nós viemos? Do Criador. Para onde nós estamos indo? Em tese, de volta ao Criador. E onde nós estamos? Nos desenvolvendo para sermos capazes de voltar ao Criador. Essa é a tese geral da evolução, com base na racionalização da religião, de um modo geral, né, que vai partir desse princípio de que nós somos criados por Deus, colocadas nesse ambiente para se desenvolver, e que, por merecimento ou purificação, nós poderíamos, então, voltar ao lar e voltar ao Supremo. Essa é a conceituação geral. Então, nós, dentro desse contexto, nós teríamos vindos de Deus. Então, de onde nós viemos? A resposta conceitual, dentro dessa probabilidade, seria: viemos de Deus. Onde nós estamos? No mundo material. Para onde nós estamos indo? Para a transcendência, o mundo espiritual. Essas seriam as respostinhas, né, que estariam pré-definidas aí para a gente poder contextualizar essa situação aí. Bom, essa proposição intuitiva,
Tá? Não estou afirmando isso daí. Eu só fiz uma descrição de como é que a coisa anda, de um modo geral, nos diferentes paradigmas, sistemas filosóficos que são fundamentados, né, no misticismo da ideia de Deus. Nas teologias, de modo geral, é assim que se apresenta o quadro, tá? A ideia intuitiva de que nós estamos aqui, essa ideia, ela é tanto aceita pelos pensadores que excluem a probabilidade de Deus da equação, quanto também pelos pensadores que incluem a probabilidade de Deus dentro da equação. Eles podem divergir com relação à fonte da existência, mas eles não divergem em relação à intuição de que nós estamos aqui, ok? Então, o estar aqui é um consenso geral, tanto para negacionistas, que são os chamados, né, assim chamados ateus, quanto os inclusivistas, que são aqueles que são chamados de teístas. Ambos, nesse ponto, dão as mãos, se abraçam na mesma definição de conceituação de realidade de que nós estamos aqui. E não há nenhuma, assim, restrição ou divergência em relação a esse ponto. Todos vão partir desse princípio de que nós estamos aqui. E a partir dessa definição de que nós estamos aqui, ok, vai se criar uma conceituação para explicar o porquê nós estamos aqui. Ok? Então, do ponto de vista teológico, que é o misticismo das religiões, vai se partir do princípio de que nós estamos aqui para uma expurgação, uma purificação ou uma evolução. E aí, os diferentes paradigmas vão explicar como é que se dá esse processo de expurgação, de evolução, de purificação ou de ascensão. As variantes que justificariam esse fenômeno são tratadas nos diferentes paradigmas que nós chamamos de religião, tá? Agora, do ponto de vista do negacionista, que é, né, o pensamento exclusivo biológico, não haveria uma definição de objetivo de norte absoluto, porque seria apenas um processo biológico de sobreposição das espécies, sobrevivência das espécies, portanto, uma batalha de genes, e isso seria, né, a definição do porquê estaremos aqui. Não haveria uma variação muito intelectualmente rica para a exploração. Seria apenas uma sobreposição de processos biológicos que não tem uma definição muito clara do porquê existem, mas existem e que estão tentando sobreviver, e que a sobrevivência das espécies, a seleção natural, seria a única motivação evidente para o processo da vida em si, que não haveriam fundamentações metafísicas para explicar esse motivo da existência, que a fundamentação metafísica seria uma distração intelectual para justificar a carência que a solidão existencial produz face à grandeza da criação e à pequenez do nosso planetinha ou das nossas vidas efêmeras. E isso produziria em nós um vazio intelectual de espírito que nós tentaríamos subjugar, conceituando sistemas de teologia ou criando deuses para preencher essa lacuna de carências afetivas, psicológicas ou, enfim, emocionais que surgiriam como consequência da percepção, não é, da escuridão que predomina no universo. Então, essa seria a crítica negacionista em relação à busca por uma explicação metafísica para a existência em si. Tudo bem, faz parte do jogo, né, essa observação. Agora, nós estamos partindo do princípio aqui que, havendo a probabilidade de Deus, nós teríamos sido criadas e colocadas aqui. E quando se diz o aqui, como eu falei, né, tanto o negacionista quanto o inclusivista, o teísta, vai partir da mesma proposição de que nós estamos aqui. Agora, como eu disse, o que justifica estar aqui vai mudar a variante de acordo com as posições, sendo negacionista ou sendo inclusivista. O aspecto inclusivista permite uma variação intelectual maior, uma exploração, né, mais complexa das variantes, porque aí você tem
várias possibilidades. Nós estamos aqui por causa disso, por causa daquilo, seja por livre-arbítrio, por rebeldia, por expulsão do paraíso, ou porque nós somos um projeto de um design inteligente que prevê, né, um desenvolvimento no futuro, etc. Aí, isso daí, as variantes, é um outro assunto que a gente vai citar lá na frente, tá? Aqui, nós vamos tratar apenas do problema da questão da afirmação coletiva de que nós estamos aqui, tá? Quais seriam as consequências a partir dessa funcionalidade aí, tá? Então, eu vou fechar o vídeo e vou abrir o próximo vídeo, e onde nós vamos, então, começar a falar dessa proposição intuitiva, né, a partir do princípio de que nós estamos aqui, ok? Muito obrigado pela atenção, namastê, e até a próxima gravação.